No dia 13 de março de 1883, falecia o revolucionário Karl Marx, o maior e mais influente teórico do socialismo científico. Fábio Sobral, que é professor da Universidade Federal do Ceará, escreve sobre os 200 anos de Karl Marx, um pensador do século XIX que ainda nos inquieta. As inquietações diante dele são de admiração e de horror. Há os que não suportam seu nome e suas ideias. Há os que se espantam diante da atualidade de seus pensamentos. É extraordinário confrontar toda uma época histórica, o capitalismo. E foi isso que Marx fez. Mostrou a exploração, a violência implícita a esse sistema. Tornou-se a voz dos esmagados pelo domínio de impérios, o investigador que dissecou as entranhas do funcionamento do capital. Marx descobriu, por exemplo, que a forma de roubar o excedente de riqueza produzido pelos seres humanos mudou ao longo da história. A princípio, senhores da guerra ameaçaram camponeses e artesãos e obtiveram seu sustento. Foram sucedidos por sacerdotes antigos e sua dominação mais sofisticada. Posteriormente surgiram os faraós, reis e sátrapas. Nasceram impérios que caçam seres humanos e os escravizam, tais como Roma antiga. Roma é substituída na Europa por senhores feudais e seus soldados. Dias de trabalho e parte significativa do que eram produzido pelos trabalhadores sustentava os dominadores cruéis. Mas todas essas formas precedentes, esses modos de produção, foram substituídos pelo capitalismo, sistema que engoliu o mundo inteiro e todos os povos. Eis a mais sofisticada das formas de dominação. Paguem salários, calculem os salários pelo necessário à sobrevivência dos trabalhadores. Substitua a dominação das armas pela dominação econômica. Façam-os acreditar que suas necessidades são frutos de incompetência pessoal. Culpem-nos de não serem produtivos o suficiente. Por isso é que ganham mal. Acusem-nos de não pouparem e por isso sofrem com carências. Estigmatizem as suas dores, suas incapacidades e suas faltas de mérito. Marx ouviu essas dores e demonstrou que o capital ganha o excedente calculando pagar aos trabalhadores a quantia mínima necessária para que eles sobrevivam, sendo o restante da riqueza apropriado pelos capitalistas. Mostrou ainda que esse capitalismo é somente mais uma das formas de exploração de uns poucos seres humanos sobre a maioria dos outros. Pois o capitalismo, no mesmo patamar de senhores da guerra, escravocratas e senhores feudais, chamou a isso de pré-história humana. A verdadeira humanidade ainda não surgiu. Ainda vivemos no mundo da violência e da exploração do homem pelo homem. Marx diz que o capitalismo, apesar de avanços em relação aos sistemas anteriores, é mais uma forma de produção de miséria para a maioria e de riqueza para uma minoria. E esta é a fórmula que identifica todos os sistemas de exploração humana. Eis o pecado mortal de Marx aos olhos dos asseclas desse sistema. Estes se chamam superiores e sofisticados, mas não estão muito acima de senhores romanos brutais e sanguinários. Ao identificar que o capitalismo é somente mais uma forma violenta, ao dissecar o seu funcionamento, ao expor o sofrimento humano em diversos períodos de sua existência, ao gritar que é preciso construir uma forma de vida pacífica e colaborativa em que a humanidade não se veja como inimiga, mas como irmã. Marx se tornou maldito aos olhos dos senhores da riqueza. Odiado e difamado, Marx segue estudado, debatido, pensado. Suas ideias ainda acalentam o sonho da verdadeira autonomia humana. Suas palavras ecoam pelos séculos a ordem da liberdade. Liberdade contra os capitalistas e suas corporações, contra o Estado que é filho do capitalismo, apesar do que dizem os defensores da livre iniciativa, coisa que nunca houve. A riqueza do capital foi erguida com exércitos e seus massacres de povos dominados, por dívidas públicas, por legislações sanguinárias, pelo roubo de terra, a grilagem de camponeses
em todos os países capitalistas. Marx vive e viverá, porquanto existirem e ouvirmos o gemido dos povos explorados, o gemido e a dor dos oprimidos.